O próximo teste que viria na sequência de aula seria o teste colisão com o chão. Contudo, eu vou passar para os testes de movimentação, porque você vai conseguir visualizar o resultado em tela. Uma vez que nós já implementamos os testes de colisão e o de lançamento, se nós implementarmos os testes com relação à movimentação, já será possível verificar o resultado na tela. Vamos então apenas para os testes iniciais do pássaro amarelo. Ele possui para caractere de destruído o A, então vamos sobrescrever o caractere de destruído do pássaro amarelo. Então eu vou colocar aqui um A minúsculo. Vamos executar para ver se funciona. A letra do pássaro amarelo também é o A. Contudo, eu prefiro ser explícito nisso, porque se alguém mudar o caractere do ator, isso vai impactar nesse teste. Então eu vou explicitamente sobrescrever o caractere do pássaro amarelo também para o A maiúsculo. Veja que o teste continua passando. Depois nós temos também o teste de velocidade escalar, que deve ser igual a 30. Então vamos sobrescrever assim como fizemos para o pássaro vermelho. Então o pássaro amarelo ele é mais rápido que o pássaro vermelho, porque a velocidade escalar inicial de lançamento é igual a 30, que é maior que o valor de 20 do pássaro vermelho. Feito isso, nós chegamos no cálculo de lançamento vertical. Deixa eu pegar esse teste para explicar para você linha a linha. Então eu crio aqui um pássaro amarelo e perceba que eu coloco ele com um lançamento de 90 graus para cima, porque eu quero testar justamente apenas a componente vertical do lançamento oblíquo. Então eu lanço o pássaro a 90 graus no tempo 2 segundos. Depois eu criei este método acerte posição vertical para me certificar da posição vertical. Eu sempre coloco o valor de x igual a 1 e vou variando o valor de y, verificando se o status esperado é o ativo, passando o pássaro e o tempo como parâmetro. E esse foi o método de asserção de posição que nós já vimos em aula anterior. Portanto, aqui eu estou verificando a evolução da coordenada y de acordo com o tempo. Então, no tempo inicial 2.0 até o 2.01, o pássaro continua na posição 1. Mas depois veja que ele começa a subir. Posição 2, conforme eu vou incrementando o tempo. Depois ele chega no seu apogeu e eu já começo a verificar se ele já está descendo. Veja aqui no tempo 5.26 segundos de jogo. Então eu vou por 46, por 45 e finalmente eu me preparo para o impacto com o chão. No tempo 8 segundos ele está na posição 1 e finalmente, quando ele chega na posição 0, se você chamar o colidir com o chão, ele colide e altera o seu status para destruído. Vamos executar o método e obviamente que não está passando porque nós não fizemos nada com relação ao cálculo de posição para o pássaro. Aqui cabe ressaltar que eu coloquei as fórmulas do lançamento oblíquo no README. Se você investigar o README do projeto, você vai ver a fórmula do lançamento oblíquo, tanto a sua componente horizontal quanto a sua componente vertical. Então nós temos aqui que a posição atual do pássaro é igual à posição inicial, por isso que eu guardei um atributo no pássaro respectivo à posição inicial, vezes a velocidade escalar do pássaro, vezes o seno do ângulo em que ele está sendo lançado, vezes a variação do tempo, que eu chamei aqui de ΔT, menos a gravidade, vezes o ΔT elevado ao quadrado dividido por 2. Essa é exatamente aquela função que a gente aprende lá em física. Então vamos tentar exprimir isso aqui em termos de código. Vamos aqui para o pássaro e implementar então este método. Perceba então que o método que eu vou utilizar é justamente o calcular posição, que eu vou ter que sobrescrever, pois não é o mesmo método do ator. Lembre-se que o ator retornava simplesmente as posições x e y.
eu posso até alterar aqui para ele fazer isso, só que eu vou ter que complementar o comportamento com o cálculo da posição. Então eu vou fazer aqui, para acessar a classe superior, eu tenho que utilizar a função super.calcular posição, onde eu passo o tempo. E nesse caso ele vai me responder com o x e o y. Mas o teste está verificando aquela equação que eu apresentei aqui no readme. Veja que tanto o lançamento horizontal quanto o vertical vão utilizar o ΔT, que é a diferença entre o tempo atual do jogo e o tempo inicial de lançamento. Portanto, eu já vou guardar isso em uma variável. O ΔT vai ser igual ao tempo atual de jogo, que é esse que me é passado aqui no cálculo da posição, menos o tempo de lançamento, que é justamente o tempo inicial do jogo. Mas repare que eu só posso fazer esses cálculos quando o pássaro já foi lançado. Então, uma condição que eu vou colocar aqui é perguntar se este pássaro foi lançado. Com o ΔT, eu vou criar um método auxiliar que eu vou chamar de calcular posição vertical. Veja que eu vou criá-lo como um método protegido, porque para quem é usuário da classe pássaro, só me interessa o método calcular posição e não calcular posição vertical. Mas isso ajuda a nós melhor organizarmos o nosso código. Eu vou então gerar o método do calcular posição vertical, agora já com o ΔT. Então eu já resolvi o problema do ΔT. Então, a posição de y atual vai ser igual à posição vertical inicial, ou seja, o y inicial, mais a velocidade escalar do pássaro. Então, a velocidade escalar, e veja que aqui a linha ficaria grande com essa fórmula. Então, eu posso dar uma quebrada nela aqui, onde eu vou primeiro atualizar a posição inicial com o valor de posição atual, e depois eu posso ir acumulando os valores da parcela aqui embaixo para o meu código ficar mais organizado. Então, eu vou fazer aqui um mais igual à próxima parcela. A próxima parcela da fórmula é essa daqui, olha. Velocidade escalar vezes o seno de θ vezes o ΔT. Como a multiplicação é associativa, eu posso alterar a ordem dos fatores. Então, eu vou fazer a velocidade escalar vezes o ΔT. E agora vem um problema. Na realidade, alguns problemas, inclusive. O ângulo aqui, eu preciso saber calcular o seno. Para isso, existe dentro do pacote Math a função seno que já vai te ajudar. Contudo, se você verificar a documentação do seno, ele utiliza o valor do ângulo em radianos. E aqui o ângulo está sendo passado em graus e, portanto, ele deve ser transformado em radianos. Então, eu não posso utilizar o ângulo de lançamento diretamente. Eu vou ter que transformá-lo. Para fazer isso, eu também utilizo o pacote Math. Então, eu vou chamar aqui de ângulo radianos igual a Math. E aí ele tem a função radians, onde você pode passar o ângulo de lançamento e ele já vai transformar para você em radianos. Então, eu passo aqui esse seno e então eu consigo implementar esta parcela do lançamento vertical, onde eu multiplico velocidade escalar vezes o seno de θ vezes o ΔT. Por fim, fica faltando apenas esta última parcela, onde é considerada a gravidade. Então, vai ser o valor da gravidade vezes o do ΔT elevado ao quadrado e tudo isso dividido por 2. Então, novamente, eu vou acumular o valor no meu y atual, só que agora será uma diferença, onde eu vou multiplicar a gravidade
que é uma constante que eu já coloquei aqui no módulo, que é igual a 10 metros por segundo, vezes o ΔT elevado ao quadrado, e este valor aqui de gravidade eu já posso dividir por 2 aqui no início. Se você quiser ainda ser mais explícito, para ficar um pouco mais claro e você não depender da precedência dos operadores, então você pode deixar para dividir por 2 aqui no final. E inclusive pode também colocar entre parênteses a potenciação, apesar da potenciação ter precedência sobre a multiplicação. Uma vez calculado o meu y atual, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a posição y do meu ator para que ela seja igual a esse y que nós calculamos. Uma vez feito isso, nós podemos pegar o nosso teste de ator e verificar se existe ainda alguma coisa que não está funcionando. E veja que existe, e é bem no final, porque eu não implementei a lógica de colisão com o chão. Mas eu fiz isso de propósito, porque na realidade eu queria já mostrar para você que uma vez que esteja implementada a lógica de movimentação, nós já podemos executar o nosso jogo e verificar o que está acontecendo. Então eu consigo variar aqui para 90 graus, assim como está previsto no teste, e lançar os pássaros para ver se o movimento acontece. Veja que exatamente ele vai para cima e vai para baixo. Mas você viu que ele não parou no chão? Por quê? Porque a gente não implementou. Então eu deixo isso aqui de propósito para você verificar que tudo em um jogo tem que ser programado. Não é porque visualmente nós estamos vendo o chão aqui que programaticamente o nosso ator enxergue o chão. Isso aqui é apenas uma imagem que está como pano de fundo. A gente tem que programar tudo. E a outra coisa é que nós só implementamos o lançamento vertical. Então, por mais que nós coloquemos um ângulo aqui, por exemplo, de 30 para frente, ele vai voar apenas na vertical. E veja que ele não para no chão também. E ele continua aí voando infinitamente para posições negativas. Só não aparece na tela porque a tela não é infinita, obviamente. Então, o legal desse ponto é que conforme nós vamos implementando as animações, nós começamos a ver e identificar o que foi programado com o resultado na tela.